Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ore, leia a palavra, escute louvor todo dia, para não faltar paz, amor e alegria. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. No começo não é fácil. Quando nós começamos a ler a Bíblia, é tudo muito confuso, é tudo muito distante. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu ficar lendo sobre Israel, sobre coisas que aconteceram tão longe do nosso país, não fazia muito sentido. E aquilo ficava martelando sempre na minha cabeça. No começo também, orar para Deus, conversar com o invisível, mas como assim? E tudo aquilo me parecia um tanto quanto estranho. E eu era acostumado a escutar rock, né? E músicas totalmente diferentes. Quando eu comecei a ouvir louvores, eu notei uma coisa, que aquelas músicas, elas tinham a capacidade de alterar os meus sentimentos. De alguma forma, os meus sentimentos, eles se acalmavam. E isso eu comecei a perceber. Quando eu estava lendo a palavra de Deus, mesmo muitas vezes não entendendo o que estava acontecendo ali, ou não aceitando, ou discordando, mas ainda assim, a minha mente queria achar algum tipo de problema naquilo, mas o meu coração, ele estava em paz. Cada vez que eu orava, é como se eu conversasse com alguém que pudesse me entender, que mesmo sem eu poder ouvir a voz, eu sentia dentro do meu coração que ele estava me respondendo. Então eu percebi que essas três coisas juntas, elas têm o poder de manifestar Deus nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. E depois de um tempo lendo a palavra, eu já não achava estranho estar tão distante, mas começava a imaginar e a sentir o que aquelas pessoas sentiam. Então, quando eu olhei que aquelas pessoas que estavam descritas na Bíblia eram pessoas como eu comecei a me sentir parte daquilo, porque exatamente o que elas descreviam naquele livro acontecia comigo também dentro dos meus sentimentos. As coisas que eles alertavam, as coisas que eu imaginava, a forma que o mal agia na minha vida e a forma que a minha vida começou a mudar quando Deus ficou perto de mim. Então eu notei um sentimento que eu nunca tinha, que era o sentimento de paz. Eu notei também que nos meus lábios começou a aparecer um sorriso. Já comentei em devocionais passados, mas eu acho que é sempre bom a gente lembrar. Um dia, depois de muito tempo, encontrei uma pessoa e a pessoa falou assim: nossa, você tem um sorriso tão bonito. E olha que eu te conheço há tantos anos, mas parece que eu nunca te vi sorrindo. Olha a imagem que a gente passa para as pessoas e olha como o brilho do Senhor, ele pode ser visto na nossa vida. Sem falar no amor. O amor é aquilo que completa. O amor é aquilo que nos faz simplesmente parar de buscar. É como você comer e estar satisfeito. É como você beber água e já não sentir mais sede. O amor é como se a nossa vida ela tivesse totalmente completa. Todos os sonhos realizados, todas as buscas encontradas, tudo bem, tudo feito, tudo legal. O amor é Deus dentro de nós, Ele habitando esse templo que só nós somos. Então os nossos sentimentos, eles indicam muito, mas muito, o quanto Deus está longe ou perto do nosso coração. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima de nós. Se a gente vai lá em Filipenses 4, versículos 6, 7 e 9, a palavra do Senhor ela diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Eu já senti muita ansiedade, e como é ruim sentir ansiedade, porque parece que alguma coisa vai acontecer e você não sabe o que, e aquela sensação, e é um desespero, e aquilo fica que não sai de dentro. Daqui um pouco a gente começa a comer ou quer fazer alguma coisa e começa a ficar irritado, e aquilo começa a dominar a nossa vida de uma forma que nós não temos o controle, nem conseguimos entender. Olha como ele começa exatamente nesse sentimento dizendo: não andem ansiosos, não andem ansiosos, mas em tudo. Então olha o que ele está falando. Você sabe por que você está sentindo ansioso? Porque está faltando oração, está faltando súplica, está faltando agradecimento. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então é justamente quando nós entregamos a Deus aquilo que nos tem amargurado, aquilo que nos tem acontecido, aquilo que nos tem preocupados, aquilo que não sai da nossa cabeça. Então eu chego para Deus, eu apresento a Ele a minha causa, eu digo a Ele os meus motivos, eu deixo que Ele me console, me conforte, porque às vezes a resposta não é receber o que nós queremos, mas entender o porquê que nós não precisamos daquilo. Porque às vezes nós criamos sonhos de coisas que são desnecessárias, que não vão agregar em nada. É como se você achasse que na sua alimentação o importante não é a comida, mas é o prato, o garfo, o talher e o copo. Então quando Deus ele diz, o importante é o que está aqui, é aquilo que vai estar dentro de você, não é o ambiente, não é o que está em volta, não é a amostra. O importante não é a foto, é o sentimento. E quando nós conseguimos compreender a magnitude de Deus, aquele sentimento de ansiedade, de busca, de falta de oração, ele some do nosso coração. No começo, para mim, era tudo tão estranho. Porque pensa comigo, você estava acostumado a sentir sempre coisas negativas. Eu não acreditava em Deus, então a minha vida era pura treva. Era depressão todo dia, era dor de estômago todo dia, era insônia todo dia, era ansiedade todo dia. Então assim, meio que eu já tinha um normal do que eu vivia. Então qual que era a forma que eu encontrava às vezes de liberar essa ansiedade que eu tinha? Eu costumava escrever. Então de alguma forma a minha oração ela era feita por palavras, mas eu não tinha muita maturidade. Porque quando eu procurava resolver o meu problema, eu achava que a resolução estava em encontrar alguém. Então, o meu sentimento de solidão não era a ausência de Deus, era a falta de uma pessoa. A minha falta de compreensão, ou aquilo de você encontrar também uma outra pessoa, é porque ninguém entendia o que eu sentia. Então, meio que o papel era o meu conforto, que o papel era a minha oração. E eu costumava descrever exatamente o que eu sentia. E era sempre as mesmas palavras, muitas vezes rimadas de formas diferentes. Às vezes eu escrevia alguns textos, né, com pensamentos que eu tinha, com reflexões de coisas que eu achava e imaginava que seriam as soluções dos problemas, mas tudo muito humano, tudo dependendo de algum fator externo. Nunca a solução estava em mim, sempre estava nos outros, e eu vivia esperando aqueles outros. E não chegava, e não acontecia, e era dia. Até que um dia eu recebi um convite para fazer um acampamento da igreja. Eu falei, meu pai que pediu. E ele disse assim, olha, eu nunca pedi nada para você, queria te pedir uma coisa. Faz o acampamento. Como é que você fala não? E eu não fui lá esperando receber nada. E na verdade eu não recebi nada lá. O que eu ganhei naquele acampamento não estava nos dias que eu participei, não eram as dinâmicas, não eram as pessoas que eu conheci, não era o network, não era o contato, não era nada. Naquele acampamento, o que mudou a minha percepção foi um versículo da Bíblia.
que estava na palavra de Deus na hora de uma missa, um versículo que talvez todas as pessoas que estavam lá ouviram e esqueceram. Mas para mim aquele versículo fez toda a diferença, porque como eu escrevia sempre e eu gostava de rimar e de prestar atenção nas palavras, ele me fez lembrar algo que eu já tinha escrito. E aquelas palavras me fizeram entender: você tem buscado a coisa certa no lugar errado. Você anda sobre aqueles que não acreditam, que não conhecem o amor. E eu sou o amor. E quando eu comecei a ler a Bíblia e perceber que tudo aquilo que eu imaginava estava lá dentro, mesmo num lugar distante, com pessoas estranhas, mas estava lá dentro, aquela ansiedade, aquele sentimento, ele começou a mudar. Tanto que eu comecei a escrever e eu olhava as palavras e eu não conseguia acreditar. E teve uma poesia que ela chamava Sem Pressão. Foi a primeira poesia que eu escrevi sem estar com depressão. Quando que eu iria imaginar que a palavra de Deus, que o louvor e a oração, eles iriam transformar a minha vida de um jeito, a encontrar uma pessoa que nem nos meus sonhos eu poderia imaginar. Por um sim de uma coisa que eu discordava, mas Deus, ele tem maneiras misteriosas de agir. Esses são os mistérios do Senhor. Eu não fui lá para receber nada, mas eu recebi a minha vida. E é por isso que eu insisto que as pessoas, elas façam isso todos os dias, porque eu sei que quando nós fazemos isso, Deus, ele vive conosco. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha como a paz que eu sinto é a paz do Espírito Santo, é a paz de Jesus. Olha como os meus pensamentos, eles já não me acusam mais e nem faz que eu acuse outras pessoas. Isso já não faz mais parte da minha vida, porque a minha mente e o meu coração estão guardados por Jesus. É Ele quem toma conta de mim. Então eu já não preciso depender emocionalmente de alguém, mas eu posso amar todas as pessoas, eu posso testemunhar todas as pessoas. E às vezes eu falo coisas que vocês podem não concordar, mas são coisas que eu aprendi na caminhada. E eu não estou falando isso por interesse ou porque eu quero alguma coisa, nem nada. A única coisa que eu quero é que vocês sejam felizes, que vocês possam se sentir amados, que vocês possam sentir paz, que vocês conheçam a verdade, que vocês vivam um evangelho que ele não depende da igreja, mas ele depende de Jesus, que as tuas atitudes vão fazer a diferença na sua vida, que você já não precisa mais buscar, que você não precisa mais viver ansioso, que tudo isso não custa nada para você ter. E mesmo nessa vida agitada, onde você não encontra tempo para nada, tem tempo sim para você abrir um aplicativo da Bíblia e ouvir a palavra de Deus, para enquanto você estiver lavando uma louça, fazendo qualquer coisa, você poder ouvir esse devocional, estiver indo para o trabalho, estiver voltando. Tem tempo sim para você ouvir um louvor, colocar todas essas coisas. E querendo ou não, mais ou menos 1 hora da tua vida, você colocou Deus dentro da tua casa, dentro do teu coração. Você podia estar gastando essa hora vendo TikTok, Instagram, olhando tudo aquilo que nunca mudou a tua vida, mas só pôs dúvida dentro do teu coração, das tuas escolhas. Então por que não fazer algo que pode nos deixar feliz? Ponha em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com você. Como que Jesus habita conosco? Quando nós colocamos em prática aquilo que está na palavra de Deus. Então sempre eu coloco conselhos, eu digo coisas, eu coloco a minha vida à disposição, os meus fracassos, as minhas dores e tudo. Quer dizer que hoje eu sou uma pessoa perfeita? Longe disso. Ninguém aqui está buscando perfeição, ninguém aqui está buscando condenação. Nós estamos aqui para ajudar, para trocar experiências, para dizer, olha, isso realmente funciona na minha vida. Como mudou os meus sentimentos? Como eu já não tomo mais remédio? Como eu já não tenho mais esse tipo de comportamento, de pensamento? Como eu já não sinto mais vontade? Quando eu não acreditava em Deus e eu encontrava pessoas que elas não bebiam para se divertir ou não buscar os seus próprios prazeres, para mim aquilo é como se essas pessoas elas tivessem que ficar se controlando. Mas hoje eu entendo que a gente não sente vontade.
Então aquilo já não faz mais parte da minha vida. Então eu descubro que eu me converti quando aquilo que me atentava já não atenta mais. Aquilo que eu achava que era necessário já não é mais. Então hoje eu encontro uma plenitude dentro de mim pela união com Jesus Cristo. Enquanto eu continuo alimentando a minha alma com a oração, com a palavra e com as coisas, Ele continua vivendo em mim. Só que Deus, Ele não quer tirar a tua liberdade. A hora que você quiser viver a tua vida longe dEle, tudo bem. Vai voltar os sentimentos? Vai. Vai voltar aquela negatividade, todas as coisas? Vai. Vai. Porque nós dependemos dEle. É como a comida que você come, depois de um tempo sente fome. É como a água que você bebe, depois de um tempo sente sede. Então nós temos essa necessidade. E nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E quando nós mantemos uma vida cheia do Espírito Santo e da presença de Deus, como que eu posso saber que Deus está em mim? Pelos meus sentimentos. Por isso que Deus, ele se define como amor, porque o amor é algo que pode sentir. O amor, ele transcende todas as coisas, seja no claro, seja no escuro, seja eu vendo, eu não vendo, seja numa pessoa que ela pode ouvir ou ela não pode. O amor, ele transcende tudo aquilo. Eu posso sentir independente da minha condição. Se a gente vai lá em Gálatas 5, versículo 22 a 25, a palavra do Senhor ela diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Todos esses dias nós falamos sobre as paixões e sobre os desejos da carne. Então, quando o Espírito está dentro de nós, essas paixões e esses desejos, eles deixam de existir, porque nós vivemos pelo Espírito e nós andamos pelo Espírito. E os sentimentos do Espírito são diferentes dos nossos sentimentos. Os sentimentos do Espírito é tudo aquilo que você gostaria de sentir, mas não sente. Quem não quer ser feliz? Para qualquer pessoa, você pergunta: o que você quer? Eu quero ser feliz, eu quero encontrar o amor, eu quero colocar uma meta na minha vida e eu quero cumprir essa meta. Eu queria poder me sentir em paz. Eu queria ter mais paciência. Eu queria conseguir amar mais as pessoas. Eu queria ser bom. Olha que legal. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha que a fidelidade é um fruto do Espírito Santo. E você quer que a outra pessoa, sem Deus, ela seja fiel. Ela não vai ser. Mas ele é uma pessoa boa, não vai ser. Se nós pudéssemos ser, para que Deus diria que isso é um dom dele? Que isso é algo que ele dá às pessoas que buscam a sua presença. Então, às vezes, você tem dificuldade de entender e de aceitar. Poxa, mas por que ele fez isso comigo? Você está vendo que tem uma palavra ali que está escrito domínio próprio? Nós, sem Deus, nós não temos domínio. Nós somos escravos. Então, ao invés de amar, o que nós vamos sentir? Ódio. Ao invés de sentir alegria, tristeza. Ao invés de paz, ansiedade. Ao invés de paciência, tem pressa em tudo. Ao invés de ser amável, egoísta. Ao invés de ser bom, ruim. Ao invés de ser infiel, infiel, pessoa que busca apenas os seus interesses. Ao invés de ter mansidão, tem ira. E ao invés de ter domínio próprio, é o descontrole em pessoa. Então olha que o oposto é o que nós somos sem Deus. E todas essas coisas não é uma questão de estudo, de caráter, de nome, de cor de pele, de berço, de tudo, não. São coisas espirituais que nós não temos maturidade para entender. E às vezes nós procuramos pessoas
para querer punir, para querer culpar, para querer fazer. Por que quando você escolheu, você não escolheu o certo? Por que quando você, ao invés de buscar o amor no outro, não buscou o amor em Deus? Por que hoje você entende coisas que antes você não entendia, mas é que você tinha pressa? A pressa faz parte disso. Então nós temos que ter um olhar um pouquinho mais sábio sobre as coisas. Eu tenho que entender que a origem das minhas escolhas, elas não foram boas, porque eu não escolhi as coisas da forma que o Senhor ensina, mas acabei escolhendo da forma que eu achava que seria o melhor para mim. Só que se Deus não estava na minha vida, como que o melhor pode estar nela? Como que eu poderia fazer algo bom sem Deus? Como que eu poderia chegar e atingir as metas sem Deus? Não tem jeito. Então tudo bem, não tem problema. O importante é que daqui para frente as coisas elas vão ser diferentes. Que hoje você tem o conhecimento, mas nós precisamos também de mais uma coisa, do perdão, do arrependimento. Se hoje eu tento anunciar a palavra para outras pessoas, é para que elas possam conhecer também esse caminho, que ele é gratuito. Um caminho que eu não conhecia, porque muitas vezes ele está sendo pregado só dentro da igreja, e uma mensagem tão poderosa não deveria ser pregado apenas, entre aspas, uma vez por semana dentro de um lugar, 2 horas, ou por no mais tardar 2. Essa mensagem nós deveríamos aprender em todo lugar, deveria ser algo que está nas nossas conversas e nas nossas palavras. E é por isso que Deus não levantou apenas a mim, mas um conjunto de pessoas que carregam essa mensagem. Não apenas no compartilhamento, mas no comportamento. E nós conseguimos ser notados, não como pessoas perfeitas, mas como pessoas diferentes, que tentam encontrar, mesmo numa sociedade que não deixa muito espaço para o Senhor, uma vida digna, uma vida cheia de paz, de alegria, onde nós conseguimos encontrar aqueles que precisam, que têm a necessidade, porque o milagre sempre vai acontecer onde tem a necessidade. Quando eu já não existe mais, existe apenas a vontade de ser amado, a vontade de não se sentir mais triste, a vontade de simplesmente estar tranquilo, não sentir ansiedade, não sentir mais medo, não sentir receio, insegurança, não se sentir mais feio. Sabe, você olhar e encontrar o teu espaço, encontrar dentro daquilo que você tem tudo que é necessário para construir o teu chamado e o teu propósito. E as coisas elas vão melhorando conforme Deus ele vai caminhando conosco. E melhorar não é só dinheiro, melhorar é coração, melhorar é pensamento, melhorar é poder olhar os outros nos olhos, melhorar é você saber o valor das coisas, saber o valor. Essa vida pelo Espírito Santo ela é maravilhosa. Não existe uma vida melhor e não existe um lugar melhor. Talvez você ache que você precise de uma viagem, que você precise de um trabalho, disso e daquilo, mas essa paz que excede todo o entendimento, não importa o lugar que você está, você pode sentir todas as vezes que você orar, que você clamar e que você louvar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você entenda a importância de praticar essas 3 coisas todos os dias. Eu gravo o devocional todos os dias, e é principalmente nos dias que você não tem costume que Deus ele vai derramar as maiores bênçãos na sua vida. Porque é fácil a gente dar aquilo que sobra, mas quando nós entregamos tudo aquilo que nós temos para o Senhor, Ele vê que a intenção do nosso coração é boa, que a vontade de estar na presença dEle está acima de tudo. Então, se você gostou dessa mensagem, compartilha com outras pessoas. Depois pergunta, você ouviu, você gostou? Sentiu Deus falando com você? Nossa, o nosso testemunho é a melhor coisa que existe, é a melhor pregação. Ainda que você não se sinta perfeito, o importante é que você vai se tornando a cada dia que você decide abrir a palavra, ouvir um louvor, ouvir um devocional e orar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.